Todo entardecer nesses últimos dias tem sido maravilhoso. Não sei se você é alguém que olha para o céu e vê os detalhes. Hoje à tarde mesmo, você poderia ver uma cor linda lá no horizonte. Deus, o Criador do cosmos, do mundo, fez todas as coisas com muita preciosidade. E cada entardecer, Ele pinta um quadro lindo. Nós estamos falando de mundo, esse é o mundo criado. Existem 4 perspectivas ou projeções e definições para mundo. A primeira delas é desta: o mundo criado, a natureza, o universo. A segunda tem a ver com a ideia de civilização, porque quando você trata a cultura, o conjunto de aspectos, de valores, toda a capacidade intelectual, artística e moral, nós estamos falando de civilização. Mas há uma terceira ideia de mundo, o mundo representando a humanidade. Você, gente, família, nação, povo, nós estamos tratando de humanidade. Mas uma quarta significação de mundo tem a ver com o mundo que, por causa da desobediência dos nossos pais, caiu num abismo e num buraco pervertido, depravado e corrupto. Esse é o mundo deteriorado, o mundo depravado. Todas essas 4 projeções para a palavra mundo vêm da mesma palavra grega, que é cosmos. Só que, para você entender, não são 4 palavras distintas, é a mesma palavra, com 4 significados diferentes. E você tem que entender, então, o contexto. Por exemplo, João 3,16, Jesus disse assim, ou João registrou: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual mundo Ele amou? Será que Ele amou o mundo perverso, pervertido? Ou Ele amou a humanidade, que é a ideia mais clássica e mais compreensível no contexto de João 3,16? Mas o próprio João escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, que você não deve amar o mundo. Não parece antagônico? Deus amou o mundo, agora eu não posso amar o mundo. Qual mundo Ele está dizendo? E quando você olha o contexto, você vai entender que esse mundo depravado, esse mundo deteriorado, esse sistema corrompido por causa do pecado que entrou na história da humanidade. Os filósofos modernos têm discutido umas coisas que a gente nem imaginava. Esses dias eu fui procurar os conceitos de mundo e eu descobri 2 conceitos, VUCA e BUNNY. O conceito do mundo VUCA, porque aqui é VUCA, são a primeira palavra de uma palavra no inglês. Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Os filósofos estão dizendo que esse mundo moderno é assim, é VUCA. Volátil, ambíguo, também é um mundo complexo e incerto. Mas vem um outro grupo mais moderno que diz: não, o mundo não é VUCA, é BUNNY. Porque BUNNY vem de 4 palavras, brittle, anxious, non-linear e incompressible. E ele quer dizer um mundo frágil, um mundo ansioso, um mundo não linear, quer dizer, não anda linearmente, e um mundo incompreensível. Olha só as discussões. Bom, e se você for mais ainda olhar o que eles estão dizendo, existe um autor muito famoso e muito celebrado hoje, que é Zygmunt Bauman. Ele diz que a geração agora é chamada de uma modernidade líquida. Porque ele diz que até o século XX havia conceitos mais definidos e mais absolutos, e haviam conceitos sólidos. As ideias, as ideologias, as relações eram mais consistentes, os blocos de pensamento moldando a realidade e a interação entre as pessoas. Mas depois começou um período em que trouxe, chamado de pós-modernidade, que veio uma fluidez do líquido, ignorando divisões e barreiras, assumindo formas, ocupando espaços, diluindo certezas, crenças e práticas, que é o mundo que estamos vivendo. Ele tem razão. Este é um mundo, uma concepção de mundo. Nós vamos entrar nessa temática hoje, porque eu vou discutir com vocês o conceito de alguém que vive no mundo decaído, depravado, perdido, e alguém que segue um novo panorama, que é o do discípulo de Jesus.
Portanto, eu convido você a abrir sua Bíblia na carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do versículo 17 até o versículo 24. Efésios 4, 17 até o 24. E o texto bíblico diz o seguinte: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Pai amado, a Tua palavra é declarada nela mesma, que as Escrituras Sagradas são martelo que esmiuça, que arrebenta a pedra, a penha. A Tua palavra é pão que alimenta, a Tua palavra é água que limpa, a Tua palavra é espada que entra no mais profundo do nosso coração. Portanto, Senhor, honra a Tua palavra nesta hora para que ela alcance os corações de cada um aqui, para que possamos ser edificados, confrontados e saiamos daqui, Senhor, entendendo o recado que o Senhor tem para nós nesta noite. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos trilhando aí pelo andar do discípulo, que é a série que iniciamos agora em janeiro. E eu não sei se você se recorda, o andar do discípulo, ele não anda segundo o curso deste mundo. Ele não anda segundo o príncipe da potestade do ar. Ele não anda segundo as inclinações da carne. O discípulo ele anda numa outra dimensão. Mas vimos também que, conforme Efésios 2:10, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que peripatel, andássemos nela. O verbo andar aqui vai aparecer e são estes versículos que estamos lendo, que estamos refletindo com vocês. Toda vez que encontrarmos o andar, nós estamos falando de peripatel, que é a forma como um discípulo do Senhor Jesus se comporta, como é que ele vive, como é a postura do discípulo de Jesus. E nesse texto de Efésios 2:10 diz que você é poema de Deus, você é feitura de Deus, obra de arte de Deus, e você foi criado para as coisas boas, para as boas obras. E Deus preparou isso lá na eternidade para que você peripatel nela, para que você andasse nela. Semana passada, o pastor Alessandro trabalhou em Efésios 4, versículo 1, dizendo assim: andem de modo digno da vossa vocação. Que o andar do discípulo, o peripatel do discípulo tem que ser coerente com o chamado dele. Foi chamado para seguir a Jesus. E hoje nós vamos ver aí esse versículo 17, que diz: o discípulo não anda como andam os gentios. Há naturalmente um contraste aqui entre os versículos 17 até 19 com o 20 até o 24 do texto que eu li com vocês. Porque na primeira parte, no primeiro bloco, Efésios 4, 17 a 19, você vai encontrar uma descrição dos gentios. Eles estão alheios à vida de Deus, andam na vaidade dos pensamentos, o entendimento obscurecido, diz o texto bíblico, eles andam insensíveis, com o coração duro e andam na ignorância. Só que o versículo 20 começa com uma palavra-chave: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Então ele contrasta naturalmente esses dois blocos, o comportamento do gentio e o comportamento daquele que aprendeu a Cristo, aprendeu de Cristo, do discípulo de Jesus. Importante lembrar a você que nas Escrituras Sagradas, quando se fala em gentio,
Está sendo classificado aqui aqueles que não seguem a Jesus, aqueles que estão fora da comunidade de aliança, fora do povo de Israel, os incrédulos, os ateus, todos aqueles que não andam no caminho do Senhor, são chamados no Novo Testamento de gentios. E esses gentios são contrastados aqui com aqueles que aprendem de Jesus, que seguem a Jesus como seus discípulos. Por isso, o discípulo de Jesus não se comporta como gentios. O discípulo de Jesus conduz a vida de uma forma diferente, como os gentios conduzem. Por isso que nós queremos hoje pensar sobre o andar do discípulo nessa temática. O andar do discípulo, diga comigo, contrasta com a vida do mundo. Vamos lá? O andar do discípulo contrasta com a vida do mundo. Há um contraste entre os dois. E meu propósito, com a ação do Espírito Santo na sua vida nessa noite, é que você tenha claro na sua mente esse contraste, para que ao final da mensagem você possa tentar assim perceber em que grupo você está. Se você é um gentio, ou se você é verdadeiramente um discípulo de Jesus. Nessa tarde eu fiz uma leitura de um livro, não muito grande, pequeno, de Jonas Madureira, e ele é interessante que ele trabalha o curso do discipulado. E ele disse assim uma coisa que me chamou a atenção: Jesus não está chamando e recrutando voluntários. Ele está recrutando discípulos, pessoas que estão dispostas a seguir. Então, o comportamento do gentio, do mundo, é do mundo. O comportamento do discípulo é do reino. Os valores, os princípios, os propósitos, os projetos dos gentios são distintos dos propósitos, valores e conduta do discípulo. As pátrias são distintas do gentio como do discípulo. O andar do mundo não é igual ao andar do discípulo. A vida mundana é diferente da vida cristã. Isso precisa estar nitidamente claro para a comunidade dos discípulos. Os gentios são do mundo, os discípulos estão no mundo, mas não são do mundo. É importante que você tenha esta conotação no seu coração. Então, como anda o mundo e como anda o discípulo? É isso que vamos passar a ver em 4 contrastes que vamos destacar. O primeiro, o mundo segue na vaidade dos seus pensamentos. O discípulo segue a Cristo. Veja que a palavra que Paulo utilizou aí no versículo 17, os gentios andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Achei interessante esta palavra próprios pensamentos, porque ela caracteriza de que o gentio, as pessoas do mundo, elas têm uma forma toda natural própria de viver. Elas não têm um termo definido. O discípulo de Jesus tem. Ele não anda no seu próprio pensamento, ele anda nos termos de Cristo, ele anda na pauta que o Senhor Jesus traz. Por isso que esta ideia de discipulado, ela tem que trazer um rompimento com a velha vida. Achei interessante que no convite de Jesus, aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Um autor, o Jonas Madureira, ele faz menção que o discipulado exige de você amor, vai cobrar de você o sofrimento e autonegação. O mundo você não precisa se autonegar. No mundo você se realiza, não se reprime. No mundo você libera, você pode ser do jeito que você quiser, porque os gentios andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. A palavra vaidade quer dizer algo destituído de verdade, algo de conveniência, e tem sempre uma conotação negativa, vinculado com depravação, com fragilidade, com falta de vigor e inutilidade. Você jamais vai ouvir um elogio: olha, como você é vaidoso. Isso é negativo, isso é muito ruim. A palavra vaidade, ela é utilizada por Salomão no livro de Eclesiastes. Ele diz: tudo na vida é vaidade. E Salomão foi o cara rico, o cara cheio de pompa, o cara inteligente. E ele descreveu isso que, olha, é correr atrás do vento. Se você não tiver um propósito em Deus na sua vida, tudo é vaidade, tudo é neblina, tudo é fugaz, tudo é fumaça. Esta é a ideia da vaidade. Vaidade dos pensamentos, porque é a faculdade que você tem de perceber, de julgar, de entender e de sentir. O poder de ponderar e julgar sobriamente, calmamente e imparcialmente os seus pensamentos, seus sentimentos, propósitos e desejos. O gentio, ele não tem essa facilidade.
porque foi caminhando pela vaidade dos pensamentos. Vivemos num mundo que valoriza a aparência. A vaidade tem muito a ver com a aparência. Vaidade tem a ver com a valorização dela, aquilo que não possui conteúdo e futilidade. Por isso que Paulo escreve que não seja o adorno das esposas o que é o exterior, mas ele diz, seja o coração, porque o exterior é vaidade. Você pode ser um cara sarado hoje, pode ser uma mulher bem cuidada, mas eu vou falar para você, daqui a uns anos as coisas vão mudar na sua vida, e você vai perceber que tudo é vaidade. Esta é a futilidade do comportamento dos gentios que estão ligados à ideia de imagem, às ideologias, à visibilidade social, ao sucesso e uma palavra moderna, ao empoderamento. As pessoas querem isso. Tem gente que às vezes que sem qualquer experiência de vida quer ensinar como resolver o problema do mundo. Isso está acontecendo muito na galera jovem. Os jovens estão assim. Talvez doutrinados por algumas ideologias, eles já resolvem o problema do mundo e eles sabem opinar sobre tudo e todos. E eu me recordo que na minha infância, a minha avó dizia, quando um adolescentezinho queria namorar, atentem aí adolescentes, ela dizia assim, caramba, vocês nem saíram dos cueros. Que era cuero? Era a fralda que as crianças utilizavam. Então está pensando em namorar, mas está com as marcas da fralda ainda na bumbum. Então hoje a gente percebe que as pessoas estão assim, opinando por tudo. Nunca trabalhou, nunca teve uma experiência, só estudou e já critica o pai, que já tem uma caminhada histórica e fica por aí andando na vaidade dos pensamentos, porque a gente não pode ficar por fora. Muitos se acham, muitos sabem de tudo, opinam sobre tudo. Um comportamento este que fere um dos princípios máximos da sabedoria, sabe qual é? Reconhecer a sua própria ignorância. Jó, ele teve um embate com os seus amigos, mas depois no final do livro, capítulo 37, 38, 39 e 40, Deus é que comparece para contender e falar com Jó. Jó, você que é muito sabido, me explica isso, me explica aquilo. E Jó toma uma postura linda, que lá no capítulo 40, versículo 4, ele diz assim, eu sou indigno. Que eu vou te responder, Deus? Ponho a mão na minha boca. Uma vez eu falei e não vou replicar. Aliás, 2 vezes, porém, eu não vou prosseguir. Olha que sabedoria. Pessoas que andam na vaidade dos pensamentos. O mundo dirige a si mesmo. Tem os seus múltiplos referenciais. Tem os seus mentores, os seus influencers. Tem os seus youtubers. Tem, nessa época de invasão de redes sociais, onde é importante ter milhões de seguidores. Jesus não quer ter seguidores nessa conotação. Ele quer ter discípulos que pareçam com Ele, que vivam a vida que Ele viveu. O discípulo de Jesus segue com seus olhos fitos no Mestre. E a vaidade dos pensamentos envereda por muitos ramos na vida horizontal. Porque os gentios andam na vida horizontal. Eles não têm uma vida vertical que o discípulo tem. O mundo vertical pensa em trabalhar bastante para ter uma boa aposentadoria e um bom final de vida. O discípulo de Jesus, ele não tem isso como meta principal da sua vida. O discípulo de Jesus, ele quer agradar o Mestre. Se o Senhor mandar essas bênçãos, tudo ok, mas o alvo dele é lá em cima. Na vida horizontal, o importante é ser bem-sucedido, é construir, é realizar. Na vida horizontal, é curtir a vida, é ser feliz, é divertir, é aproveitar, viajar, conhecer pessoas, conhecer países, conhecer lugares diferentes, é buscar o prazer, é ser feliz, é dar vazão aos meus desejos, às minhas vontades, de forma que eu queira. É comprar, é consumir, é alcançar projeção social, é ter status, é ter uma boa casa, é ter uma casa de praia, uma fazenda legal, e mais outra fazenda para aumentar a minha capacidade de hectares para plantio da minha lavoura, uma casa de campo, um carro moderno, dos melhores que tem, com muito conforto, com muita tecnologia, muita fatura. É isso que o mundo horizontal preconiza. Mas o discípulo de Jesus, ele pode usufruir de tudo isso, só que o foco dele não é este. Porque enquanto um anda na vaidade dos pensamentos, esse aqui tem a mente de Cristo. E o coração dele não está no mundo horizontal, está verticalizado em direção ao Mestre. O mundo incita o antropocentrismo e também o egoísmo. Na vaidade dos pensamentos, o homem é o centro. Tudo me converge a mim. Na vaidade dos pensamentos dos gentios,
o egocentrismo prevalece, é meu, é para mim. E eu me torno uma pessoa bem distinta de um discípulo, porque o egocêntrico, eu primeiro. O discípulo de Jesus não é o eu primeiro, primeiro o outro. Aqui está o contraste. Mas há um segundo contraste, porque o discípulo segue a Cristo e não segue uma ideologia. Ele segue não uma religião, ele segue uma pessoa. O discípulo segue a Jesus e os seus valores. E o padrão de comportamento de Jesus é bem distinto do padrão do mundo que anda na vaidade dos pensamentos. Quem no mundo dos homens se compara a Jesus? Me diga. Será que Buda, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Allan Kardec, Maomé, Chico Xavier, quem você acha que pode ser comparado a Cristo Jesus? Qual destes que eu mencionei, e outros que você imagina, de termos de renome mundial, que viveu a vida que Jesus viveu? Me mostre. Qual dessas pessoas, desses personagens, foi exemplo que Jesus foi? Qual destes personagens que se entregou para que você tivesse vida e pela sua morte te trouxe vida? Qual destes personagens ressuscitou? Qual destes marcou o mundo entre antes e depois dele? Só um, Cristo. Quando a gente vai em Jerusalém, uma das coisas mais fantásticas é você ir naquela tumba, numa pedra cavada e está aberta, e lá está escrito: Ele não está aqui, Ele vive, Ele ressuscitou. O discípulo de Jesus não segue uma religião, não segue uma ideologia, ele segue uma pessoa. Quem ele segue? A Jesus Cristo. Este é o contraste. Mas o segundo contraste que queria ver com vocês é o seguinte: o mundo, além de andar na vaidade dos pensamentos, ele tem o seu entendimento obscurecido. O discípulo, em contrapartida, tem clareza no seu caminho. E esse texto deixa muito claro isso. Por quê? Versículo 18, obscurecido de entendimento. Outras traduções vão dizer, mente na escuridão, entenebrecido no entendimento. A mente coberta com escuridão, a mente escurecida, coberta com trevas. Tem a ver com o centro das habilidades, essa mente tem a ver assim. O entendimento seu e de toda a raça humana, e especialmente dos gentios, que não seguem o caminho de Cristo, ele foi corrompido pela desobediência dos nossos pais. Ele foi desviado, deturpado, contaminado, e trouxe uma visão de vida embaçada, nebulosa, nublada. Por isso que Paulo até descreve que o Deus desse século, que é o mal, cegou o entendimento. Então os gentios andam a esmo, eles andam cegos, porque o príncipe deste mundo cegou o entendimento deles. Esta é a situação das pessoas no mundo, porque Paulo descreve que Jesus Cristo veio e libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É uma transposição, e ele diz, outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz do Senhor. Por isso que saem de uma visão obscurecida, entenebrecida, para uma visão de caminho clarificado. Esse é o contraste do discípulo com o gentio. O discípulo tem essa clareza, e sobre ele resplandeceu a luz do Senhor. O discípulo de Jesus segue ao próprio Mestre, que diz lá em João 8, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Que contraste! Percebe que não há comunhão entre trevas e luz. Por isso que você tem que compreender que a postura do discípulo vai contrastar naturalmente com a postura do gentio. O discípulo é chamado de filho da luz, foi chamado das trevas para a luz, e o discípulo tem a incumbência de resplandecer como luzeiro num mundo de trevas. Numa geração corrupta e pervertida, o discípulo tem que levar a luz. E além disso, o discípulo tem os seus pés iluminados pela palavra. Porque enquanto os gentios estão com os seus pensamentos obscurecidos, o discípulo de Jesus entendeu o Salmo 119, 105, que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Você não anda, o discípulo de Jesus não anda nas trevas, anda no mundo, está no mundo, mas não é no mundo. Mas ele irradia a luz do Senhor
no mundo de trevas. Terceiro contraste, o mundo amarga a dureza de coração, o discípulo é portador de um novo coração. Versículo 18 diz que o gentio está alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. E aqui é uma sequência natural, conforme o Salmo 46 diz, um abismo chama um outro abismo. Porque o texto fala de 3 situações do gentio. Primeiro, dureza de coração. Segundo, ignorância. Terceiro, alienação. É algo quase que sequencial. A palavra dureza tem a ver com calo, porque o calo te torna insensível. A capacidade bloqueada de discernimento, uma pessoa com o coração endurecido tem. Uma percepção obstruída e uma mente insensível é o coração endurecido, fechado, empedernido. Um coração embrutecido, rebelde. Mas a dureza de coração do gentio promove o quê? A ignorância, o desconhecimento, a falta de conhecimento, as coisas divinas e uma cegueira espiritual. A dureza do coração traz ignorância, e a ignorância traz o quê? Alienação. O texto diz, alheios à vida de Deus. A palavra alheio quer dizer estranho, distanciado, apartado, alienado das coisas de Deus. A palavra diz que vocês, antes de serem discípulos, vocês estavam separados da comunidade de Israel, mas em Cristo você foi aproximado. O discípulo, perto. O gentio, afastado. O discípulo então passa a ser portador de um novo coração, porque enquanto um caminha com um coração duro, o discípulo já tem um coração amolecido. Faz sentido aquela canção que nós cantamos: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Então esse coração que antes era duro, agora recebeu um toque do Senhor. Havia uma profecia, e Ezequiel faz questão de mencionar isso por 3 vezes, quando ele diz, dar-vos-ei, Deus dizendo, um coração novo, e vou pôr dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O gentio tem um coração duro. O discípulo recebeu um novo coração, não coração de pedra, mas um coração sensível. O rei Josias foi um rei importante em Israel. Ele governou as 2 tribos de Judá. E interessante que numa das reformas que estava acontecendo no templo, eles localizaram o livro da lei. E esse livro da lei foi trazido a ele. E leram o livro da lei para o rei Josias. E quando ele confrontou a vida dele com o livro que estava sendo lido, ele ficou horrorizado. Ele se deu conta e percebeu que não só ele, mas como toda a nação que ele governava, estava muito distante dos projetos e do princípio do livro da lei. Então ele faz assim, ele pede para chamar uma profetisa, e ele chama Uda, uma profetisa. E ela vem e diz o seguinte, ó, o Senhor diz o seguinte, que tudo aquilo que estava escrito no livro da lei, que vocês não estão cumprindo, por causa dessa desobediência, o castigo vai entrar na nação de Israel. Porém, porque o seu coração se enterneceu, estas coisas não vão acontecer nos seus dias. Coração enterneceu. Esta palavra ela é interessante porque aquele coração empedernido, empedrado, ele se tornou um coração meigo. Um coração transformado, amolecido, tocado pelo Senhor. Então, para receber esse novo coração, quem tem um coração de pedra, para receber esse novo coração, tem que passar pelo processo que Paulo diz aqui, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que neles vocês foram instruídos e aprendestes, no tocante que, ao trato passado, vocês despojem do velho homem, e se renovem no espírito do entendimento, e vos revistais do novo homem. Então, se você quiser sair transposto do coração de pedra por um coração amolecido e enternecido, você precisa de fazer o quê? Despojar do velho homem, e se revestir do novo homem.
criado em Cristo Jesus. Essa é a didática do reino de Deus. E esse é o processo do novo nascimento. O discípulo rompe com a velha vida. O discípulo adquire uma nova natureza e se torna o poema de Deus, uma feitura do Senhor. E por fim, o andar do discípulo contrasta com a vida mundana, pois o mundo caminha insensível e desembestado, mas o discípulo caminha renovado e transformado. Aqui também nós vamos encontrar no texto um outro desdobramento sequencial. Agora, o versículo 19, os quais tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então a primeira coisa, insensibilidade, o gentio é insensível. Segunda coisa, ele se torna depravado, dissoluto. E terceiro, ele se torna ávido para fazer todas as coisas erradas. Sequencial, insensibilidade, dissolução e avidez para as coisas erradas. A palavra insensível aqui, ele não sente mais dor, e inclusive as coisas ruins, ele vê tudo com a maior naturalidade, e não tem mais erro, ele se torna calejado, apático, ele perde o sentimento. E a dissolução tem a ver com todo tipo de luxúria desenfreada, com excesso, com lascívia, com licenciosidade, com libertinagem, com vícios, com depravação. O gentio anda nessa luta e entra na devassidão, dissolução que o texto bíblico diz. E por fim ele diz que anda com avidez para cometer toda sorte de perversidade. Por isso que eu usei a palavra desembestado, porque é uma palavra que denota bem o que é isso. Desembestado quer dizer alguém que não conseguiu frear. Desembestado disse do cavalo que saiu desenfreadamente. Pastor, mas o senhor está chamando a gente de cavalo? Não fui eu não. Se você pegar o texto de Êxodo 32, 25, Deus chega para Moisés, ou Moisés chega para o povo, diz assim um texto bíblico: vendo Moisés que o povo estava desenfreado, desembestado, pois Arão o deixará solta para a vergonha do meio dos seus inimigos, para cometerem toda sujidade, todo tipo de perversidade, todo tipo de devassidão. Entregue, perdeu a vergonha, e não se preocupa mais com o que está errado, e segue as práticas impuras, e nada os detém. São guiados por suas mentes malvadas, uma imoralidade desenfreada. Será que você viu esse tipo de comportamento nos últimos dias? Será que você consegue identificar que o mundo caminha nessa vibe? Que o mundo anda, entrega os seus próprios pensamentos, a vaidade dos pensamentos, na ignorância, alheio, apartado da vida de Deus, e dissoluto, e cometendo com avidez, porque é insaciável. Todo tipo de aberração hoje que você pode imaginar existe. E mesmo hoje no gabinete pastoral, nós estamos ouvindo e vendo coisas absurdas, e a gente atesta o que de fato Paulo estava dizendo. Inclusive Paulo escreve à igreja de Roma e diz assim, que as coisas que de Deus pode se conhecer são manifestas pelas coisas visíveis. Está lá em Romanos 1. Mas por rejeitarem ao próprio Deus, diz o texto lá, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para cometerem toda sorte de sujidade e impureza, e entregou a liberdade, tanto que o texto descreve que mudaram o seu próprio modo natural de relações. E aí ele entra, homem cometendo torpeza com homem, mulher com mulher, mudando a natureza de Deus. Deus os entregou pela devassidão. É isso que o texto diz. Os gentios andam assim, mas o discípulo não. O discípulo, ele tem a mente de Cristo. Porque lembra do despojar e do revestir? E já expliquei isso aqui para vocês quando estudamos a carta de Paulo à igreja de Éfeso. Esses dois verbos, despojar e revestir, estão no auristo, que quer dizer uma atitude que você toma de uma vez por todas. Você não precisa se despojar do velho homem e revestir todo dia. Você fez isso uma vez na sua vida. O dia que você aceitou Jesus, você passou por esse momento de transformação. E a partir daí, diariamente, e aí entra o outro verbo, renovar no espírito do entendimento, porque aqui é um presente contínuo e você tem que fazer isso diariamente. Como é que se renova a mente? WhatsApp? Rede social? Facebook? Como se renova a mente?
com todas as redes sociais, as informações, as notícias? Como se renova a mente? Pela palavra. Por isso que Paulo escreve à igreja de Roma, diz: vocês não podem ser conformados com este mundo, mas vocês têm que se transformar pelo quê? Renovação do quê? Da mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Acho interessante porque num dos textos diz assim: Paulo, não desanime. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova. Quando? De dia em dia. Meu irmão, minha irmã, homem e mulher, se você não tiver esse contato diário com a palavra, você não vai conseguir renovar a sua mente. O que vai prevalecer sobre você vai ser a vaidade dos pensamentos dos gentios, porque eles são massificadores. Você liga a TV, você escuta. Você liga o seu aparelhinho de smartphone, você escuta. Você anda na rua, você escuta. Anda nas notícias, você escuta. Agora, se você não tiver um tempo para renovar a sua mente de dia em dia com a palavra de Deus, você não vai continuar sendo discípulo. Fechando tudo isso, vocês conseguem discernir e perceber todo esse contraste do discípulo com o mundo? Vocês conseguem perceber que não é compatível o andar do mundo com o andar do discípulo? O discípulo, ele vai ter que romper com algumas coisas. Ele vai ter que romper com o mundo. E ele vai ter que andar no amor de seguir a Jesus. Mas, como Jesus disse, ele vai padecer o sofrimento. E ele passa pela autonegação. Jonas Madureira coloca duas palavras que eu não tinha escutado essa diferenciação. Ele fala sobre autenticidade e sinceridade. Achei muito interessante esta colocação. Porque ele diz o seguinte, que o discípulo, ele não é autêntico, ele tem que ser sincero. Porque o autêntico quer dizer que ele é o original. Quem é original é o mestre, é Jesus. Você segue a Jesus. E todas as vezes que você quer ser autêntico, você está voltando e valorizando para você mesmo. Mas o discípulo, ele caminha para a autonegação. Ele primeiro, aquilo que João Batista fez, convém que ele cresça e que eu diminua. Nossa, isso não tem nada a ver com o que a gente escuta no mundo, não é verdade? Pois bem, você é desafiado nesta noite a saber que lado você está. Você é um gentio, apartado, anda no mundo, ou você é um discípulo de Jesus? Eu encerro com uma cena do filme Jesus, The Chosen. É um aplicativo, e The Chosen é uma série muito interessante, que mostra um Jesus bem diferente. Foi um Jesus bem legal, que eu mais gostei de todos os filmes de Jesus que eu assisti. Está no The Chosen, é um aplicativo que você pode pegar no seu smartphone e baixar lá, e você vai assistir alguns episódios sobre a vida de Jesus. Mas um dos episódios, Jesus está com Mateus. Mateus é um cara sui generis, é bem diferente do que a gente vê. Ele é um cara calculista. Mateus, ele era coletor de impostos. E quando Jesus está falando, você encontra no filme sempre Mateus anotando tudo que Jesus está falando. Tanto é que ele escreveu esse evangelho de Mateus. Mas quando Jesus contou a parábola, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, e o sal, se ele perder o sabor, para nada serve, senão para ser jogado e ser pisado pelas pessoas. E depois, nesse filme, aparece Jesus tendo um bate-papo com Mateus, porque Mateus pergunta: mas Jesus, como é que é essa história do sal? Por que o senhor conta assim? Porque o senhor não vai direto à fonte. Ele falou: não, Mateus, é um recurso literário que eu uso. Vocês não falam por metáforas? Eu também falo por metáforas. Então Jesus disse assim nessa cena: eu quero que os meus discípulos sejam o sal da terra, porque o sal, uma das propriedades dele é preservar a carne da corrupção. Ele retarda a deterioração. Vocês sabem disso, que no mundo mais antigo a carne era conservada como? O charque, era sal. Para evitar a putrefação se colocava sal. E Jesus então faz o paralelo, que os meus discípulos reprimam o mal no mundo. A presença do sal, que é você, discípulo de Jesus, no mundo, evita a putrefação do mundo. Mas a segunda aplicação é que o sal realça o sabor das pessoas. E Jesus quer que os seus discípulos renovem o mundo, traga sabor e faça parte
da redenção do mundo. E terceira aplicação do sal, o sal misturado com mel, ele é terapêutico, ele trata de doenças. E aí Jesus nesta cena diz o seguinte, que Ele quer que os seus discípulos participem da cura do mundo e não na destruição do mundo. Esse é o seu chamado de discípulo. Vamos nos colocar em pé. Escolho te louvar com tudo que sou. Do meu orgulho eu abro mão, nada me impedirá. Tudo que há em mim entrego em tuas mãos, pois nasci pra te adorar, com minha vida te louvar. Eu escolho o som do céu. Eu escolho o som do céu E eu canto aleluia, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. sei que fui criado para a tua glória. Com todo o meu coração te servirei, te servirei. Eu escolho o som do céu e eu canto aleluia, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Eu escolho teu caminho e eu vou pagar o preço, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Que seja essa a sua escolha mesmo. Você possa escolher o som do céu. Que o mundo não te afaste dele. Que você pague como discípulo de Jesus o preço. Senhor, muito obrigado, porque fomos confrontados nessa noite pela Tua palavra. Eu creio que tem pessoas aqui que, ouvindo toda essa descrição, perceberam que estão mais parecidos com gentios. Mas nós propomos para essas pessoas que estão nesta condição, de que em Cristo Jesus eles podem romper com este velho homem que anda na vaidade dos pensamentos, com obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus, na ignorância, na devassidão, para de forma desenfreada cometerem o que pensar, o que quiserem. Eles podem romper com isso e, despojando do velho homem, receber a Jesus como Salvador e Senhor, e mudando da dimensão, sendo transplantado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, e passando a seguir Jesus, vão ter clareza na vida. Pai, que este homem, essa mulher, hoje decida isso. Mas também, Pai, eu quero colocar diante do Senhor as pessoas que já um dia aceitaram seguir ao Mestre, a Jesus como discípulo, mas ouvindo também essa descrição, perceberam que tem muitas coisas nelas que não parecem ser discípulos, mas gentios. Por isso, forja no desejo no coração deste homem e dessa mulher de seguir com alegria, com resolução, de forma determinada e intencional,
seguir o Jesus Cristo, o Messias, e ter um contraste que será percebido pela postura, pela conduta. Assim nós te pedimos, encontre neste lugar verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, em nome de quem oramos. Amém.